redução de cerca de 40% no acesso à mão de obra, mas já vamos falar. Muito boa noite, muito obrigada por estar connosco sobre este número em concreto. Mas antes tenho que lhe perguntar, há quanto tempo é que tem conhecimento destas situações que também estão retratadas nesta peça, no fundo da situação degradante em que vivem tantas pessoas? O problema da habitação é um problema muito antigo e o que é, de certa forma, lamentável e até estranho é que seja preciso uma pandemia para finalmente os poderes públicos darem ouvido àquilo a que os agricultores e as associações de agricultores têm vindo a clamar desde há muitos anos atrás e, mais precisamente, posso dizer, desde 2016, temos um processo em curso de tentativa de convencimento do Governo de que o processo de instalação de agricultores naquela zona, de migrantes naquela zona, de trabalhadores naquela zona, só se resolverá de um ponto de vista de habitação a partir do momento que forem autorizadas a instalação de habitações temporárias com qualidade nas quintas. E isto porquê? Não é às empresas que cabe a responsabilidade de resolver a habitação dos trabalhadores, nem na agricultura, nem em todas as outras atividades. O agricultor recebe o seu ordenado e com o seu ordenado compra ou paga a sua renda e resolve o seu problema de habitação. Mas conscientes de que não foi possível ao longo destes anos todos que os planos de ordenamento do território, os planos de diretores municipais permitissem a construção de casas suficientes, nós sentimos-nos na obrigação de ajudar a resolver esse problema. E com um investimento significativo estamos dispostos a fazê-lo. O que é que aconteceu? O processo dos grupos de trabalho começou em 2016 e só em 2019 é que houve uma resolução do Conselho de Ministros dizendo que finalmente estabelecia um conjunto de regras que permitiria às empresas construir essas habitações nas explorações. Mas tem o nome de alojamentos temporários amovíveis. Exatamente. Mas são casas, muitas vezes erradamente, abusivamente, tratadas como contentores, como se um contentor fosse sinónimo de uma má qualidade de habitação. São casas que eu conheço, que eu posso testemunhar, posso acompanhar quem quiser para as visitar, casas com ar-condicionado, rodeadas de jardim, com zonas de lazer para os trabalhadores e, portanto, com todas as condições. Tem regras próprias, até porque há limites para a ocupação desse espaço. Absolutamente. Portanto, quando se fala de sobrelotação, não se está a falar da sobrelotação das casas que nós temos nas quintas e, seguramente, não se está a falar da sobrelotação de outras casas que as empresas acabam por ter que alugar para os seus trabalhadores nas povoações, mas em que não autorizam, obviamente, a sobrelotação. A sobrelotação, mas eu depois tenho que voltar às habitações temporárias, não posso esquecer. A sobrelotação acontece naquela parte da habitação que é tratada diretamente pelo trabalhador ou pela agência de trabalho temporário ou de prestação de serviços que muitas vezes contrata esse trabalhador com determinados senhorios. E, naturalmente, o senhorio ou a agência intermediária quer maximizar o uso da casa e não tem havido, até agora, fiscalização que impeça isso. Mas as empresas não podem fazer essa fiscalização. Nós não podemos entrar na casa dos trabalhadores. Portanto, isto é um ónus que está a ser assacado às empresas agrícolas, que são, no fundo, as únicas que têm feito alguma coisa por este assunto. Deixe-me só voltar à questão das habitações temporárias. Portanto, essa resolução do Conselho de Ministros saiu em 2019, agora vem com um conjunto de exigências, nomeadamente exigências que depois foram detalhadas pela Direção-Geral de Agricultura, que tornam o processo absolutamente inviável. O número de entidades que têm que dar parecer e o tempo que cada uma demora e o número de vezes que essas entidades mandam de volta para trás dizendo que falta isto, ou falta aquilo, ou falta aquilo outro. Se estivermos à espera que isso aconteça da maneira como a resolução está feita neste momento, nem daqui a 20 anos temos o problema da habitação. Portanto, o que é que nós pedimos neste momento, muito concretamente? É um período de estado de graça em que o Governo confie em nós, estabeleça mínimos de regras que seja preciso cumprir e nós contribuímos para a resolução deste problema. Deixe-me dar 2 números, e desculpe estar-me a alongar um bocadinho. Ninguém tem números certos, muito corretos, muito concretos, mas nós estimamos, entre a nossa associação, a Luz ao Morango, que é uma grande organização de produtores agrícolas, hortofrutícolas, muito bem organizada, e as outras, nós estimamos que haja 10 mil trabalhadores agrícolas no perímetro de rega do Mira. Nós calculamos que 3 mil desses 10 mil
não estão bem alojados. Qual é a nossa proposta? É uma proposta que quase estou a fazer aqui em primeira mão, porque estes números estou a citá-los aqui em primeira mão. É que, com essa revisão dos requisitos postos pelo Governo e pelas várias entidades, que nós contribuamos nos próximos tempos, começando já, a resolver 1000 desses 3000 postos de casas, habitações, camas, quartos, enfim, que são necessários, mas não podemos ficar por aí. O Governo e o município têm que resolver os outros 2000. Isto assumindo que os meus 3000 são certos. Assumindo que são 10.000 os trabalhadores, 3.000 estão mal instalados, nós, sem termos a obrigação de o fazer, mas fazendo com todo o gosto, vamos investir valores muito elevados para resolver 1000 do problema de 3.000 que em princípio hoje existe. Mas o município e o Governo têm que fazer o resto. Até porque tem um conhecimento profundo do que se passa nesta região de Odmira, Luís Mesquita Dias. Tenho que lhe perguntar, no fundo, apesar de já ter falado disto de forma sucinta, quem é que de facto está a aproveitar-se e a retirar proveito desta situação destes homens, que a sua associação estima agora que sejam cerca de 3.000, que vivem em condições que estão muito longe de serem minimamente dignas? São alguns senhorios de menos escrúpulos e, em alguns casos, nem chegam a ser eles, mas são intermediários que negociam a casa com o senhorio e que depois metem nessa casa mais trabalhadores do que deviam meter. E não existe uma forma, pelo menos que eu saiba, e é preciso que essa forma passe a existir, de controle, fiscalização e estabelecimento de um determinado rácio de número de habitantes, de número de trabalhadores, dentro de determinados metros quadrados. Entretanto, por causa desta situação, a verdade é que, e são números da sua associação, pensam que nesta altura seja complicado ter acesso à mão de obra por causa dos cordões sanitários que estão impostos em 2 freguesias de Odmira. Eu agradeço que me permita falar 2 minutos sobre a cerca sanitária. A cerca caiu, de certa forma, como uma bomba, e uma bomba que nos pareceu desproporcionada ao tamanho do problema. Nós não queremos fechar os olhos ao problema sanitário, longe disso, e queremos, e seguramente contribuiremos para que ele se resolva, até porque temos vindo a contribuir para que ele se resolva. Eu gostava de chamar a atenção, e muita gente esquece disso, que a pandemia tem mais de 1 ano. Houve 3 vagas, digamos que esta é a 4ª vaga, aquilo porque estamos a passar ali. Ninguém deu pelas vagas 1ª, 2ª e 3ª em Odmira. E porquê? Porque a generalidade das empresas de Odmira fizeram testes a pessoas assintomáticas proativamente, com custos elevados, e isso conseguiu ultrapassar-se. Desta vez, não me pergunto porquê, não sei se a variante indiana tem alguma coisa a ver com isso, estou a falar daquilo que não sei, se é a variante inglesa, se é a variante chinesa, não sei. Terá havido fatores que conduziram a que desta vez o surto fosse maior. Mas mesmo sendo maior, números de há 3 ou 4 dias revelavam que tínhamos em Odmira, números da Proteção Civil, tínhamos 80 casos. 10 dias antes tínhamos 200 casos. Ora, a nossa questão foi, estando numa reta ou numa curva tão descendente, tão rapidamente descendente, achámos que a cerca era excessiva enquanto medida. Mas podemos aceitá-la, podemos percebê-la, tentámos convencer o Governo, falei com vários membros do Governo, propondo que houvesse uma maneira de fazer testes aos trabalhadores que estão dentro das freguesias cercadas, neste momento cercadas, e só saíam para trabalhar com um teste negativo, válido por determinado período. Essa proposta não foi aceita. Essa proposta, infelizmente, não foi aceita. Tenho pena, acho que era fazível, conseguia-se montar isso em 2 ou 3 dias, mas respeito e respeitamos naturalmente a decisão. Mas o que é que está em causa em termos das vossas empresas? Porque efetivamente há produtos que precisam de ser escoados e que provavelmente não irão conseguir fazer nestas 2 próximas semanas. Exatamente. Os nossos cálculos dados pelos nossos produtores apontam para cerca de 5 milhões de euros de perda por semana. E quando eu digo por semana, eu espero poder dizer esta semana,
porque estamos todos convencidos que com a contínua redução de casos, o Conselho de Ministros na próxima semana irá decidir o fim da cerca. Estamos absolutamente convencidos disso. Mas é de facto muito importante e muito impactante, porque são 5 milhões, 1000 e tal toneladas de produto, que não se ficam por aí, porque nesta altura deveríamos estar a plantar para culturas de setembro. Ou seja, o impacto não é só naquilo que deixamos de colher agora, mas naquilo que não estamos a plantar para colher em setembro. E o terceiro nível de impacto, de facto são 4, o terceiro nível de impacto tem a ver com a afetação dos contratos comerciais com clientes, sobretudo do norte da Europa, que mediante este não abastecimento e não sabendo quando é que ele vai acabar, muito provavelmente farão a agulha e vão comprar produto a Marrocos, ou vão comprar produto a Itália ou a Espanha, onde quer que seja. Os últimos, e eu digo últimos, mas se calhar devia ser os primeiros, em termos de impacto, são os trabalhadores. Os trabalhadores que durante esta semana vão ficar sem receber, ou eventualmente receberão alguma coisa da Segurança Social, mas que não se parece nada com o valor dos salários, de que se fala muito, by the way, também, como sendo muito baixos, mas que são seguramente maiores do que aqueles que o Estado paga em muitas funções, aqueles que a indústria e o comércio pagam em muitas funções e aqueles que a agricultura paga noutras áreas do território. Um trabalhador agrícola destes, e não fazemos distinção entre portugueses ou estrangeiros, ganhará entre 900 e 1000 euros se contarmos o seu trabalho normal, o salário básico, os prémios e as horas extraordinárias, mas essas já as conto de parte porque é mais trabalho, tem que ter mais dinheiro. Luís Mesquida Dias, muito obrigada por ter estado connosco. Não há problema, até porque nos deixou aqui números e dados importantes. Esperamos que algumas das suas propostas tenham acolhimento, porque resolveria, em parte,